Senhor Jesus Cristo de Nazaré, bom dia, meu Pai. Mais uma vez eu me imponho diante da Tua presença para Te colocar diante dos Seus pés, das Suas mãos, do Seu poder, as nossas vidas, as nossas causas, as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas pelejas, Deus. Nós nos escolhemos, Senhor, porque sabemos que Tu é o nosso Pai, é o nosso libertador, o nosso governador, o nosso magistrador, o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como a José, que escolheu a Te servir, com tantas dificuldades que passou aquele jovem. Mesmo ele sendo açoitado, caluniado, aprisionado, vendido, ele se doou debaixo do Teu poder e da Tua graça, Pai. Do mesmo jeito acontece comigo, acontece com essa mulher aí do outro lado, que está passando uma guerra espiritual e não está entendendo. Assim como aconteceu com Moisés, mesmo se tornando o libertador do Egito, foi perseguido pelo povo e até mesmo por Faraó. Teve que ser humilhado, escondido por muito tempo, Deus. Não é diferente hoje o que o Teu povo passa na terra. Tem horas, Senhor Jesus, que muitos de nós procuramos nos esconder debaixo de uma bacia ou até mesmo dentro de um buraco. E por que quantas perseguição, Deus, passa o Teu povo? Nós que Te clamamos de dia e de noite, abrimos os nossos corações, Te aceitamos, Te reconhecemos como Salvador, como Libertador, como Rochedo, como Senhor das nossas vidas e alma. Meu Pai, eu entrego as nossas guerras, nossos fardos, nossos filhos, nossos julgamentos. Não são poucas as pessoas que nesse momento, Senhor, estão sendo identificadas por mais esse pão diário, nesse dia 23/5/2026. Perdão, 23/1/2026. É que eu estava aqui olhando para a data da folha da Bíblia, que é a numeração, minhas irmãs, me perdoem. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero trazer esse pão diário com um tema: problemas, os problemas na vida cristã. Como resolver? Por que se dá os problemas? E por que pessoas que servem a Deus aparentemente são mais problemáticas ou têm mais luta do que as pessoas que se acham normal, que não servem, que não confessam a sua fé cristã no Salvador? Vem conosco, que eu vou trazer para você dentro da palavra o que diz a palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo. Em Romanos, capítulo 8, verso 28, nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e os que justificou, a estes também glorificou. Ontem conversei com uma amiga irmã, pastora, uma mulher que dedicou e dedica a sua vida a Deus há mais de 25 anos, e a pedido dela também, ela
Missionário, eu não entendo porque eu passo tanta luta, é tanto problema, eu não tenho nenhum filho. Divorciada há 18 anos, o marido largou, não aguentou a pressão, largou ela, na época ela era missionária, e ela se doou para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, optou por não casar mais aqui com homem nenhum, e ela fez um voto de castidade com Cristo, de servir ao Senhor enquanto vida ela tiver aqui na terra. A única coisa que lhe restou foi uma casa hipotecada pelo banco há mais de 7, 8 anos, e ela trabalha arduamente para pagar essas promissoras. E quando foi segunda-feira, a casa dela vai a leilão. E nessa casa tem uma garagem, a garagem ela fez uma igreja onde acolhe crianças, onde acolhe pessoas no estado deplorável para banhar, para cortar cabelo. E muitas vidas ali conheceram a palavra do Senhor. E ela se pega sem morada. E se pergunta a Deus: a única coisa que eu tenho é esse teto pagando, fazendo a tua vontade, larguei o mundo para te servir, porque tantos problemas, Deus. Aí Paulo nos diz aqui na sua carta, em Romanos, que sabemos que todas as coisas contribuem para aquele que amam a Deus. Aí a pessoa natural, ela diz: que amor é esse? Se ama a Deus, está passando por isso, imagine quem não ama, que está melhor. Mas, irmãos, a palavra do Senhor também diz que neste mundo nós teríamos e temos aflições. Enquanto vida nós tivermos, a gente vai ter desapontamento com pessoas, vamos ter problemas com pessoas, vamos ter dissabores com liderança, vamos nos entristecer com atitudes de pessoas. Primeiro porque igreja é um lugar de doente, é um lugar de errados, é um lugar de pecadores, é um lugar de imperfeição. A igreja, as ovelhas que dentro ali estão, são filhos escolhidos de Deus. Aqueles que verdadeiramente se deixam ser lavados, curados e transformados. Não esqueça que dentro das ovelhas e bode, tem também o trigo e o joio. Mas o nível de problema que eu vou citar aqui, por que será que as nossas lutas e as nossas guerras, elas não cessam? A primeira luta do crente, do cristão na terra é contra o mundo, contra os prazeres, contra as coisas boas que o mundo oferece. Aí você tem que lutar com ela 24 horas. A segunda guerra e luta do cristão aqui na terra são problemas gerados por sofrimento intensos, como perseguições. Isso mesmo. Tem pessoas que o diabo bota na mente dela, começam a te perseguir. Às vezes não é o diabo, é a própria pessoa que é ruim, que ela tem um caráter ruim, que ela é invejosa, que ela é disturpadora de caráter, que ela é uma mente que maquina o mal, ela não facilita a vida dela e também não facilita a de ninguém. Ou seja, são pedras de tropeço que nós temos que entregar na mão do Senhor e pedir a Deus para Deus demolir. Tem uma carta de Paulo que ele estava lutando com 2 cidadãos. E esses 2 homens, eles não arredavam o pé. E o Espírito Santo brada no coração de Paulo e diz: entrega eles a Satanás. Um se chamava Alexandre. Então, irmãos, eu não sei hoje se você já entregou a Deus agora entrega o diabo. Pode entregar. Eu vou procurar aqui na Bíblia e vou mandar o versículo aqui. Porque tem pessoas que nem Deus muda. Tem pessoas que não querem ser mudada, capturada, transformada por Deus, não.
Tem pessoas que elas acham que são donas e senhoras e senhores das suas razões. E o que elas puderem fazer para dificultar as nossas vidas cristãs, elas vão fazer. Porque eu já ouvi, vocês não é crente? Vocês têm que tolerar tudo. Não, nós somos crentes, isso professa a nossa fé. Mas nós temos dignidade, temos valores e temos força de vontade. Sabemos rejeitar e sabemos absorver o que é certo e o que é errado. Então não se iluda. Porque o crente, porque tem o nome de crente ou professa a sua fé, ele não é obrigado a ser chutado. Ele não é obrigado a ser esbofeteado, porque isso Jesus já fez por nós. Respeito é bom, então não acarrete problema que não é seu. Não acarrete dificuldade que não é sua. Terceiro nível de problemas é você entrar num ápice de frieza, de condenação e querer largar sua fé em Cristo por A, por B ou por C. Isso é um problema com a sua personalidade. Porque Paulo tinha N motivo para ter largado a Cristo. Perseguido, açoitado, aprisionado. Ele foi. Mas ele sabia de onde foi que Jesus o achou e no que o transformou. Então hoje você não tem autoridade, minha querida, de começar do início ou largar. É tudo que o inimigo quer. É te vencer pelo cansaço. É falar para você, eu não falei que você não era crente? Eu não disse que você está fria só porque eu coloquei uma mulher difícil no seu caminho? Irmãos, quem foi que disse que as ladeiras são niveladas para a gente seguir? Quem foi que disse que os morros são aplanados para nós subirmos e descermos? Quem foi que disse que o céu tem asa para nós subirmos? Quem foi que disse que seria fácil? Eu tinha todos os motivos da carne, do mundo, para paralisar hoje esse pão diário que eu vejo nos grupos de descaso. Vejo pessoas que não querem orar, que não estão nem aí para nada. Querem saber quem está em audiência e quem não está. Mas se eu for olhar para cada uma que já está morrendo na fé, eu vou ser apenas mais uma nas estatísticas. E eu não quero. Enquanto Deus me der força na garganta, enquanto Ele me colocar meu joelho no chão, eu estou clamando a Abba Pai. Porque não é porque eu sou bonitinha, nem é porque eu me acho, não. É porque eu preciso. É porque eu necessito da misericórdia, da bondade, da justiça do meu Deus. Eu tenho filhos que não estão dentro de igreja, mas estão debaixo da minha ordenança espiritual. Eu tenho pessoas que não têm muito tempo nem conhecimento. Não que eu tenha, que eu não tenho conhecimento de nada. Eu só sei que Jesus irá voltar. Eu só sei do monturo que Ele me resgatou. Eu só sei da imundícia que Ele me limpou. E eu sei no que Ele me transformou em sua filha. Mesmo com problemas, com dificuldade, com ignorância, com erros e falhas, mas Ele me chama de filha. E o mundo nos chama de quê? O mundo nos chama de quê mesmo? Com todas as dificuldades que nós temos, com Cristo, imagine sem eles, ou perdão, sem Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O seu problema não pode ser maior do que a graça de Deus. As suas dificuldades não podem ser maior do que o poder do Espírito Santo. A sua frieza e o seu desânimo não pode ser maior do que a unção de Deus na tua vida. Então não entregue aquilo que Deus te entregou. Porque enquanto você está aí parada, catucando a unha, mexendo no seu cabelo, dando volta em quem te feriu, em quem deixou de fazer, o inimigo está arquitetando o segundo plano. Ele está estirando a esteira para ver você cair como um baga de jaca. Então você vai parar, levanta, começa a adorar. Mostra para o diabo, para o teu inimigo que tu está de pé. José tinha motivos para parar por causa dos problemas, por causa das perseguições, ele só era um menino.
Josué tinha motivo. Josué, o homem sucessor de Moisés, foi enganado. Ele tinha motivo também para parar. Paulo tinha motivos para parar. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, meu Deus, esse era que tinha motivos para parar. Começou tudo errado. Eu tinha motivo para parar. Você tinha, mas não vai parar. Você é valente. Dentro do seu sangue corre o DNA de Cristo. Então levante-se. Se ninguém quer te ouvir, Deus te ouve. Se a massa não te chama para nada, Deus te chama. Porque nós somos quem somos dentro dos nossos lares. Você sabe quem é você e Deus sabe quem é você. Então levante, não deixe os problemas alheios silenciar a tua voz, minha querida. Eu não sei para quem Deus está falando, mas Deus está falando. Começando por mim, Deus fala todo dia. O diabo tenta nos paralisar, mas nós não vamos paralisar, porque nós somos a voz de Deus aqui na terra. Ou ele querendo ou não, nós estamos de pé pela misericórdia e vigiai, orai e vigiai. Não dê motivo para o inimigo encher a boca dele ou seu vizinho fofoqueiro ou aquela panela dentro da igreja e falar: olha, não disse que parou? Eu não disse que não era crente? Eu sabia que ali era fogo de palha. Jesus é quem nos representa. Glória a Deus. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Papai do céu te cubra com sangue. E que Deus solucione os nossos problemas. Que nós possamos colocar nosso fardo verdadeiramente nos braços de Deus e aprender a confiar. Não é fácil servir a Deus, principalmente quando lhe é tirado tudo. Mas Jó se deparou com um caquinho de telha e Deus multiplicou. E Ele vai fazer o mesmo na sua vida e na minha vida. Clama a mim, responde-te-ei e anunciarei coisas grandes. Clame, porque Ele vai anunciar, Ele vai fazer, Ele vai bradar, Ele vai envergonhar o teu inimigo. E Ele vai virar o jogo a teu favor neste dia chamado hoje. E vamos nos aleluia. Levanta. Levanta em nome de Jesus.